Havendo um conflito de interesses, é certo que todo qualquer sujeito de direito não pode exercer a autotutela, ou seja, não pode exercer o direito com as próprias mãos. Nesse sentido, nos cabe perguntar, nos cabe indagar como acionamos aquele órgão jurisdicional, aquele órgão estatal que está legitimado para dirimir conflitos de interesse. A resposta é através da petição inicial. É o documento formal que introduz a causa em juízo. O estudo da petição inicial certamente comportaria vários vídeos e não uma aula resumo, mas vamos tentar tratar aqui os principais aspectos. E o primeiro deles é que nós estamos tratando de um instituto jurídico processual denominado petição inicial, que de fato introduz a causa em juízo. Ou seja, o judiciário é provocado para sair do seu estado de inércia através de um documento formal. Esse documento formal, contendo ali alguns requisitos específicos, é a petição inicial. Em uma ordem lógica, temos que a petição inicial e a sentença estabelecem os dois extremos do processo. A petição inicial inaugura, protocolizada, distribuída junto ao órgão jurisdicional, faz nascer o processo, e a sentença encerra o processo com ou sem julgamento do mérito, tratando-se de procedimento comum. Um dos efeitos mais interessantes da petição inicial é que ela acaba por estabelecer limites à atuação das partes no processo judicial. E isso por uma questão muito simples. A petição inicial traz ali o elenco dos fatos, do direito e também o pedido, ou seja, traz a causa de pedir e o pedido. Os fatores que motivaram o autor à propositura da ação e qual é a sua pretensão com aquela ação judicial. Ora, se são fatos que constam relatados na petição inicial, serão exatamente e exclusivamente esses fatos que deverão ser combatidos pelo réu. Na contestação, a contestação do réu, tecnicamente falando, estaria limitada à manifestação contrária ou até de admissão àqueles fatos elencados na petição inicial e nada mais fora daquilo. Percebam então que a petição inicial estabelece limites para a atuação do réu. Da mesma forma, estabelece limites para a própria atuação do autor no processo judicial. Estabelecido ali, exatamente identificada a causa de pedir e os pedidos, todos os demais atos processuais praticados pelo autor deverão estar circunstanciados naqueles pedidos e na sua causa de pedir. Assim também é o juiz. O juiz não pode julgar de forma distinta do que está sendo pedido. Certamente pode indeferir os pedidos, mas não pode ir para além dos pedidos, também não pode deixar de apreciar os pedidos, determinará a produção de provas se as partes requisitarem essas provas, de acordo também com a causa de pedir e com os pedidos constantes na petição inicial. Vejam, a petição inicial ela estabelece critérios que identificam os atos processuais das partes e também do juiz, limitando-os. Os requisitos da petição inicial estão contidos lá nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Nós vamos citar alguns deles aqui, os mais essenciais. Primeiramente, a petição inicial deve conter, se trata de um ato formal, escrito, com uma linguagem culta, solene, não podemos usar qualquer tipo de linguagem não técnica na petição inicial, seriam procedimentos escritos impróprios para esse documento que formaliza o ingresso da ação em juízo. O endereçamento da petição inicial corresponderá ao órgão que teria competência, em primeiro momento, competência absoluta ou relativa, para julgar aquele tipo de causa. Assim, por exemplo, endereçamos ao juízo. Se tiver mais de um juízo, não precisa identificar, porque a distribuição vai acabar identificando qual é o juízo que vai julgar aquela causa, mas ao juízo, vamos lá, tracinho da Vara Cível da Comarca de Gramado, da Comarca de Caxias, da Comarca de Bento Gonçalves e assim por diante. A identificação, o endereçamento da petição inicial, de acordo com o Código de Processo Civil, deve ser direcionado ao juízo, ou seja, ao órgão jurisdicional. Outro requisito notoriamente indispensável da petição inicial é a identificação e também a qualificação das partes. O nome do autor,
o nome do réu, a sua profissão, o seu estado civil, o seu domicílio, também o seu endereço eletrônico para o envio de correspondências pelo judiciário. No momento seguinte, devemos pensar que serão requisitos da petição inicial, a causa de pedir, que nada mais são do que o relato dos fatos e o relato do direito. Então o autor, se sentindo afetado em relação a alguma esfera de sua vida particular, deseja postular uma ação judicial, o fará descrevendo os fatos que o motivaram. Por causa de que, e daí se fala em causa de pedir. Por causa de que, se o judiciário lhe perguntasse, por causa de que você está propondo essa ação? E aí ele elenca os fatos. Na data tal, fui acometido por um acidente, por culpa do réu, etc, etc. São vários os motivos, né? Poderíamos pensar numa ação de divórcio, numa ação de sucessões, de família, poderíamos pensar em ações indenizatórias, ações de cobrança. Os motivos são múltiplos, né? Aliás, porque a vida nos insere em múltiplos motivos aí no nosso dia a dia. Depois de endereçada a petição inicial ao juízo, a identificação e também a qualificação das partes, os motivos, os fatos que levaram o autor a propor aquela ação e também o direito que lhe subsidia, surge como requisito da petição inicial a descrição dos pedidos. Os pedidos sempre devem estar vinculados à causa de pedir. Ou seja, se a parte aqui no nosso exemplo está relatando a ocorrência de um determinado acidente, os pedidos devem estar relacionados a esse acidente. Pedirá, por exemplo, indenização por dano material em função do conserto, do ressarcimento que pretende do conserto do seu carro. Pedirá também, quem sabe, se for o caso especificamente, os danos morais em função desse acidente ou de uma ofensa proferida pelo motorista no momento do acidente. Pedirá, quem sabe, a reparação por danos e que o réu suporte aí a reparação de danos relativamente à sua saúde, como medicamentos, tratamento médico, fisioterápico, cirurgias, enfim. Ou seja, os pedidos têm que estar diretamente vinculados à causa de pedir, porque a causa de pedir explica, e assim, a sua razão. Na parte última da petição inicial, como requisito deverão constar as provas que pretende o autor produzir. Ele mencionará ali, se desejar, de forma genérica, as provas, todas as provas em direito admitidos, porque haverá um outro momento no processo em que o juiz chamará as partes para que aí sim especifiquem as provas que desejam produzir, e assim também deverá constar o valor da causa. O valor da causa, de acordo com o Código de Processo Civil, tem critérios distintos de serem estabelecidos. Alguns mais fáceis em que basta somar, como nesse nosso caso aqui, os valores pretendidos. Indenização por danos morais, 10 mil. Indenização por danos materiais, 10 mil. Qual será o valor da causa? Nesse caso está bastante simples, né? 20 mil reais. Em outras circunstâncias, como por exemplo envolvendo contratos, dependendo da circunstância, o valor da causa será o valor integral do contrato. E assim temos outras situações que o Código de Processo Civil distingue o critério para a fixação do valor da causa, que terá também um impacto significativo aí nas custas processuais. O valor da causa, estamos dizendo aqui, que serve também como base de cálculo das custas processuais, uma taxa que se paga ao judiciário, uma modalidade de tributo sob a forma de taxa que se paga para o judiciário trabalhar, atuar, prestar a tutela jurisdicional. E será também o valor da causa a base para cálculo aí de incidência dos ônus sucumbenciais, sobretudo aí custos processuais, como já foi dito, e os honorários advocatícios que terá a parte que sucumbir, que perder a ação, terá que pagar ao advogado da outra parte. Por fim, a identificação do advogado que peticiona e sua assinatura, certamente eletrônica. Esperamos que nessa aula resumo tenha ficado bastante claro a importância da petição inicial, se constituindo como um documento formal, com linguagem própria, técnica, culta especificamente, e trará ali a identificação da parte, quem é o autor, quem é o pretendente ao direito que está buscando, quem é o réu que responderá por essa ação, o que motivou de fato a propositura dessa ação, quais são os fatos que se constituem como a causa de pedir próxima, qual é o direito que ampara a pretensão do autor. Sim, ele precisa apresentar os seus fundamentos jurídicos que ampararão ali sua pretensão e os seus pedidos,
Por fim, os pedidos do autor, a identificação do valor da causa, as provas que se pretende produzir e a assinatura do advogado. Esses são os requisitos iniciais da petição inicial, um documento de extrema importância e que, a partir da sua distribuição, do seu protocolo, podemos chamar como protocolo como elemento genérico, estará formado um processo. A petição inicial, então, quando chega ao judiciário, provoca o judiciário para atuar, para prestar a tutela jurisdicional. Como elemento principal e primeiro de um processo judicial no procedimento comum, elas se distanciam tanto quanto da sentença. E nesse caminhar, nesse trâmite, nesse caminho a ser seguido da petição inicial até a sentença, todos os atos serão praticados observando-se exatamente o que consta na petição inicial. A petição então se constitui como um elemento que vai estabelecer criteriosamente de que forma pode agir o autor no andamento daquele processo, o réu e também o órgão jurisdicional na pessoa do juiz. Está certo? Bom proveito então com essa aula resumo e até a próxima. Tchau!